Nesta aula, nós vamos corrigir os links que estão presentes nessas categorias aqui e também a funcionalidade de busca da nossa loja virtual. A gente vai primeiro corrigir as categorias. Para isso, a gente precisa criar uma página de categoria. Como a gente já falou anteriormente, sempre que a gente vai criar um caminho novo na aplicação, a gente tem que especificar uma action em algum controller. No caso, a gente vai criar uma action aqui e a gente gostaria de obter todos os produtos de uma determinada categoria. Então, eu vou chamar aqui Products e eu vou filtrar os produtos que possuem a categoria passada para a gente através desse parâmetro C. E vou pegar todas e vou renderizar isso na tela. Quando a gente cria controller, a gente tem que colocar qual é a rota que mapeia para esse controller. Então, no caso, será essa rota aqui, vai mapear para o controller Store Product. Além disso, nós precisamos criar a view que representa a página dessa categoria. A view basicamente é um arquivo category.html.rb, que tem o mesmo nome da action, e vai ser muito parecido com essa view de index. A gente vai reaproveitar essa partial de product. Então vamos lá. A gente pode fazer o seguinte. A gente pode chamar, por exemplo, assim, produtos na categoria, dois pontos. A gente já coloca aqui qual que foi o parâmetro passado de categoria para a gente e renderiza os produtos. Agora vamos ver se isso daqui está funcionando. Então o caminho é categoria, certo? Vamos só relembrar aqui na rota, categoria. E a gente está procurando um parâmetro C. A gente vai ter que passar um parâmetro C. Eu vou passar, por exemplo, computadores. Opa, aconteceu um erro, só vamos olhar, parece que a gente mapeou errado a nossa rota. Ela deveria ir para a página de para a action de categoria e não da de produto. Agora vai funcionar. Ok, então quando a gente acessou a categoria de computadores, abriu corretamente esses produtos. A gente pode testar com alguma outra aqui, por exemplo, jogos, e funciona mesmo. Ok, agora a gente precisa corrigir os links que estão aqui em cima, porque eles ainda estão errados. Esses links estão presentes no template application.html.rb. A gente deixou todos eles fixos aqui. O primeiro link que a gente vai corrigir é esse da página inicial. A gente quer colocar um link da seguinte forma. A gente quer que isso abra a página inicial. Vamos só verificar se esse link agora vai funcionar. Se a gente clicar aqui em início, ele abre a página inicial. Além disso, a gente quer deixar ativo quando a gente estiver na página inicial, a gente quer que isso daqui fique ativo. Então a gente vai corrigir também essa questão. Nesse caso, o que a gente precisa fazer é adicionar uma classe ativo aqui. A gente vai colocar active apenas se o controller for store e a action for a index. Aí a gente pode renderizar, por exemplo, uma classe active nesse menu aqui. Para a gente ver que isso aqui não funciona em categorias, se a gente abrisse uma página de categorias, por exemplo, não está ativo aqui. Perfeito. Agora vamos consertar essas outras categorias aqui também. Bom, primeira coisa, eu vou remover tudo isso daqui. E agora eu preciso de alguma coisa que vai me dar os nomes de todas as categorias que existem no banco de dados. Para isso, eu pretendo implementar um método chamado categories dentro da classe product. Ele ainda não existe, mas eu já vou supor que ele existe. E aí esse método vai me retornar um array com todas as categorias, e aí para cada uma delas eu vou renderizar uma categoria
da seguinte forma. É um link para a categoria, com o nome dessa categoria, e para o URL, que é referente ao controller store, a action category e o parâmetro C, category. Lembra que o parâmetro C ele é usado para filtrar e escolher qual que é a categoria que vai aparecer. Além disso, eu posso copiar um pouquinho isso daqui para deixar ativo o link da categoria. Se o controller name for store, se a action for category e se o parâmetro C for category, vai ficar ativo. Esse método ainda não funciona, então se eu tentar abrir agora qualquer página que vai renderizar aquele menu de categorias, vai dar um problema. A gente vai agora criar esse método aqui. Então a gente vai abrir o nosso model product e vai criar um método categorias. Esse método vai retornar para a gente todas as categorias que existem no banco de dados. Para isso, primeiramente a gente vai retornar todos os registros de produtos, apenas o campo category. Esse select aqui vai pegar apenas o campo category. A gente vai agrupar por category, ou seja, vai retornar apenas um produto diferente para cada categoria que existe, e não todos os produtos do banco de dados, e vai pegar apenas o campo de categoria. Aí as categorias, elas serão, para cada um dos registros retornados, a gente vai pegar o campo categoria. E a gente vai ordenar esses campos alfabeticamente. Ok, agora o nosso produto tem um método categories e a nossa página de categoria vai poder funcionar. Aliás, o nosso template aqui que renderiza as categorias vai poder funcionar. Vamos ver isso daqui funcionando. Pronto. Então aqui, agora a gente tem as categorias que estão no banco de dados. E eu vou abrir aqui, por exemplo, a de copo. De copo tem aquele copo que eu criei em uma das aulas anteriores. A de malas. Enfim, eu posso abrir qualquer uma aqui que vai funcionar. Então as nossas páginas de categorias estão corrigidas agora. Inclusive ficam ativas quando é a categoria correta selecionada. Agora a gente vai corrigir esse nosso formulário de busca, que por enquanto não está funcionando. A gente novamente começa por onde? Pelo controller. A gente vai ter que criar uma action para busca, chamar ela de search. Essa action vai retornar um conjunto de produtos, né? Uma lista de produtos. E eu vou criar um método de search um pouquinho mais complicado, então por isso eu vou criar um método lá no módulo de produto chamado search. Já já eu vou criar esse método aqui. Eu vou receber como parâmetro dessa requisição um parâmetro Q, que vem de query, que é o termo que está sendo pesquisado, e aí eu vou passar para esse método de search que ainda não existe. Como eu criei uma action nova, eu preciso especificar qual caminho leva até ela. Então, por exemplo, caminho busca leva para a action, para o controller store e action search. Eu também preciso especificar uma view que vai ser retornada por esse controller. Essa view tem que ter o mesmo nome da action, que no caso é search. Espera aí que deu algum probleminha aqui. Pronto, vamos renomear search.html.rb. E essa view ela é bem parecida com a de categoria. Vamos abrir a de categoria aqui e copiar. Basicamente, a gente vai trocar aqui o título para resultados da busca para, e o parâmetro que foi passado agora é o Q. E a gente vai renderizar a nossa partial de produtos. Então é bem simples essa view nova que a gente acabou de criar. Para isso daqui funcionar, está faltando a gente criar o método, então, em produto, o método search. Esse método vai receber a query, vamos relembrar aqui quem está chamando ele, vai receber a query como argumento. E aí a busca que eu vou fazer no banco de dados tem mais ou menos a seguinte cara. Eu quero que o buscar
pelo campo title, usando o operador like, ou pelo nome da categoria desse produto, também usando o operador like. E aí, o like, para fazer um like com o Rails, usando o ORM, né, e não fazendo a query direto, a gente usa mais ou menos essa cara aqui. Aqui é a query, e aí a gente passa 2 vezes. Essa primeira vez que a gente está passando é para servir de entrada para esse ponto de interrogação aqui, e a segunda vez, que é exatamente o mesmo argumento, para esse outro ponto de interrogação aqui. É uma forma de construir queries em Rails, usando o Active Record. Agora a gente pode executar essa página e vamos fazer um teste aqui. O formulário ainda está quebrado, mas a gente pode acessar da seguinte forma. Por exemplo, eu vou buscar capacete. Dá para ver que a gente tem um erro aqui na nossa rota. Hoje eu estou errando bastante aqui a definição da rota. Vamos lá, pronto. Agora a gente vai executar novamente. Pronto, ele conseguiu buscar aqui por capacete. Posso buscar, por exemplo, por nome da categoria, jogos. Como a query é um like, nem precisa ser a palavra inteira. Se eu buscar jog, já deveria retornar também esses mesmos itens aqui, os mesmos produtos. Agora a gente vai consertar esse formulário para ele funcionar também. Então a gente vai abrir o application HTML, que é onde ele está definido. Ok. O formulário é esse aqui. Existem diversas formas de fazer isso daqui funcionar. Eu poderia só trocar essa action para o caminho correto, né, de busca. E trocar esse campo aqui, colocar um nome de query. Isso aqui deveria funcionar. Até vamos fazer isso aqui para vocês verem. Vamos recarregar essa página aqui, por exemplo, inicial. E aí se eu buscar aqui, por exemplo, o jogo, ele vai funcionar. Mas eu gostaria de usar um pouco mais de Rails aqui nesse formulário para deixar ele um pouquinho mais robusto. Então eu vou criar aqui o formulário usando Rails. Em Rails existe uma função chamada formTag. Aí eu passo para ela qual que é o controller, qual que é a action desse formulário. Ele vai então buscar no controller store, na action search, ele vai submeter os parâmetros para lá. E aí eu passo também esses atributos aqui. Então, por exemplo, id top search, class form inline. E eu vou também solicitar que esse formulário seja do tipo get, porque eu quero que a URL, que os parâmetros fiquem na URL. Você viu que quando eu submeto aqui, ele fica na URL. Eu quero que isso continue acontecendo. Por padrão, os formulários de Rails são do tipo post e não get. Daí eu vou pegar esse form group que tem aqui. E aí eu vou criar o campo de texto. O campo de texto usando as funções de Rails seria text field tag. O nome desse campo é o quê? O conteúdo dele, então se eu buscar ali computadores, vai aparecer no próprio campo escrito computadores na hora de apresentar o resultado. Acho que isso é intuitivo, já vou mostrar como é que fica. As classes desse campo e o mesmo placeholder. E por fim, eu vou também colocar o botão de busca. Existe uma função chamada button tag. Ele é do tipo submit. Aí tem as mesmas classes que tem ali. E aí eu vou colocar aqui o valor dele, que é buscar. Vou apagar agora esse formulário. Antes de renderizarmos essa página, esqueci só de colocar um do aqui, que existe. E vamos ver o que acontece. Agora a gente pode abrir essa página. A gente vai colocar aqui, por exemplo, o jogo, novamente, vamos buscar. E agora funcionou. E o que eu tinha feito ali de
colocar o próprio parâmetro aqui como valor desse campo, é para que quando a gente buscar, fique escrito o que a gente buscou aqui. Então se eu buscar mala, por exemplo, aí vai ficar aqui o campo mala para a gente ver sempre. Aí pronto, a gente já corrigiu agora tanto as nossas categorias quanto esse campo de busca.